Eu não tenho necessidade de acreditar em Deus, pois eu o conheço. Carl Gustav Jung. Seja muito bem-vindo ao canal Átomo Divino. Hoje você vai receber mais uma peça, um ponto-chave e muito importante na constituição e formação do quebra-cabeça cósmico que somos. Se você está chegando aqui agora, me chamo Paulo e eu sou o porta-voz desse portal onde energias e informações passam através de mim para que você receba luz, clareza, conhecimentos que vão te propulsionar rumo à sua evolução e iluminação espiritual. O tema do vídeo de hoje são os arquétipos, que talvez você já tenha ouvido em vários outros vídeos, através de outras pessoas, mas no vídeo de hoje abordaremos questões que é pouco comentadas, que são pouco explicadas para as pessoas e que nesse vídeo vai ficar claro para você. Então, venha comigo, cole os seus 5 sentidos na tela e preste bastante atenção. Na jornada de vídeos anteriores postados aqui no canal, em um dado momento, em alguns vídeos, foi pincelado acerca do assunto sobre os arquétipos. Então vamos começar já deixando claro o que é um arquétipo. E temos, principalmente pela via filosófica, a via psicológica e a via científica, comprovações e formas de se explicar o que são os arquétipos. Primeiramente, arquétipos, essa palavra, essa ideia, essa pronúncia, ela teve início nos primórdios dos nossos ancestrais, com o filósofo Platão, que dizia o seguinte, que tudo que existe já são ideias pré-concebidas, que Platão chamou de ideias primordiais de Deus. Um pouco mais à frente, depois de bons séculos, tivemos o estudo e pesquisa de mais de 100 anos e durante toda a vida do psicanalista Carl Gustav Jung, que tem uma obra de mais ou menos uns 35, 38 volumes, explicando o que ele conseguiu explicar durante o tempo que ele esteve encarnado como Carl Gustav Jung na face do planeta Terra. E ele, nessa vida toda que vivenciou, nessa longa pesquisa, descobriu a chave que abre todas as portas. E que chave é essa? Os arquétipos. E passado esse tempo, depois de Carl Gustav Jung, temos hoje grandes mestres que explicam, que passam esta informação, que são o professor Hélio Couto, com sua pesquisa de mais de 50 anos, a doutora Mabel Cristina Dias e o mentor Igor Riqueza, que são pessoas que eu sou aprendiz, estudo com essas pessoas e elas estão levando adiante de uma maneira extremamente prática, extremamente real, de acordo
com as leis do universo, a verdade do todo. E é claro que deve ter mais outras pessoas na face do planeta Terra que também fazem o mesmo, mas aqui para nós, brasileiros, essas são as principais referências que estão dando continuidade acerca desse ponto fundamental, dessa questão chave, que quando é estudada e descoberta por qualquer pessoa, realmente dá a possibilidade de abrir todas as portas. E mais precisamente falando, da explicação científica dos arquétipos foi algo que o professor Hélio Couto, na sua vasta pesquisa, durante décadas e décadas, chegou à conclusão que, devido os arquétipos, que são as ideias primordiais, isto é a informação primeira de tudo, é a informação da existência de tudo antes de tudo existir. E o professor descobriu e deixou claro com a sua pesquisa que, de maneira bioquímica, de maneira química em nós, nos nossos neurotransmissores, na nossa bioquímica interior, quando expostos a qualquer arquétipo, os arquétipos têm um profundo impacto em nossas emoções, nos nossos sentimentos. E ficou claro para o professor Hélio Couto, e assim ele passa a informação, explica que os arquétipos, quando a pessoa está exposta a um arquétipo ou escuta, a palavra que representa aquele arquétipo, ela inevitavelmente tem mudanças bioquímicas que ficam expressas nos estados emocionais e bioquímicos da pessoa. Um exemplo para que fique claro isso, que já foi explicado, que é até o ponto onde chegamos, de pesquisas, de estudos. Estamos falando de ciência, de aplicação científica, de metodologia científica, que chegou nessas conclusões pelo professor Hélio Couto. Quando uma pessoa está, por exemplo, sentada no sofá diante de uma televisão, assistindo a um noticiário, jornal, e ali está passando várias e várias notícias de economia, de política e de fatos criminosos que ocorreram naquele dia ou naquela semana, etc. É mostrado imagens e também é escrito em forma de texto ali naquele momento do noticiário determinados arquétipos. E mais precisamente falando dessa questão, do exemplo que eu estou dando de estar diante de uma TV assistindo um noticiário, os arquétipos que ali passam provocam reações nas pessoas. Talvez você já até presenciou isso, ou até você mesmo teve determinada reação quando você ouviu falar que, por exemplo, aconteceu um homicídio, mataram um homem ali, roubaram não sei aonde, e etc. Essas notícias bem negativas que passam na televisão e que também invadem as redes sociais, os canais digitais. Perceba, talvez você ou qualquer outra pessoa ao seu lado tenha tido uma reação do tipo:
Que horror, que horrível isso. Olha que violência. Ou uma indignação. Como a pessoa teve coragem de fazer isso? Veja, todas essas reações, dando esse exemplo simples, elas advêm da exposição, da captação pelos sentidos físicos, sensoriais que nós temos e que essas pessoas expostas perceberam, e ela teve toda uma descarga neuroquímica de determinados neurotransmissores que fez ela entrar num estado emocional extremamente negativo, de revolta, de raiva, de agressividade, de indignação, de tristeza e qualquer outro sentimento derivado negativo que exista. Veja, isso é um exemplo prático que acontece na vida prática e que comprova que quando você ouve determinado som de uma palavra ou vê determinada imagem ou vídeo de uma situação, é arquetípico. Aquilo ativa em você emoções. Veja, cientificamente e empiricamente, dando esse exemplo prático, está comprovado que os arquétipos são seres vivos que influenciam qualquer pessoa que esteja exposta a eles. Veja, eu dei um exemplo de situações onde são aplicados arquétipos usados, arquétipos negativos, que ativam todos esses estados emocionais nas pessoas. Agora, os arquétipos também têm o seu lado positivo. E isso se dá por toda a simbologia e palavras que são usadas que são positivas. Um exemplo prático e aqui agora para vocês. Temos aqui vários símbolos. Essa luminária com essa pintura de uma coruja usando óculos, que simboliza sabedoria, né? Todas as aves de rapina, incluindo coruja, emanam dopamina, que é um neurotransmissor extremamente poderoso, que nos ajuda a ter força de vontade, capacidade de superar qualquer desafio, coragem, autoconfiança, etc. Isso é um arquétipo extremamente positivo. E essa cor rosa, a cor também é um arquétipo, nesse tom rosa, simboliza amor, amor incondicional. E aqui temos um livro que tem uma imagem que representa Buda, e no fundo uma mandala e 2 japamalas que estão relacionados também com Ho'oponopono, que são coisas positivas. Veja, tudo isso aqui é arquetípico, são arquétipos. O que está escrito aqui é arquetípico, a palavra Buda é arquetípico, tudo é arquetípico, que você está vendo aqui agora, tudo. Mas são símbolos arquétipos positivos, que estão emanando energia e informação positivas em vocês, e vocês estão, talvez não perceba de maneira consciente, mas de maneira inconsciente, estão captando tudo isso e estão inconscientemente produzindo os neurotransmissores que toda essa simbologia, que todos esses arquétipos aqui presentes no vídeo, são capazes de ativar em você e te colocar em um determinado estado emocional, que é positivo. Perceba. Os arquétipos são seres vivos. Isso, como acabei de explicar, filosoficamente já foi falado por filósofos. Psicologicamente, mentalmente, foi explicado nos 35, 38 volumes de Jung. Basta ler e estudar eles. E, ultimamente, usando como referência, o professor Hélio Couto, em sua pesquisa, com seu espírito genuíno científico, comprovou na prática a influência poderosa que os arquétipos têm sobre nós, nos nossos estados emocionais, na forma como pensamos e, consequentemente, impactando o nosso comportamento e os resultados em todas as áreas da nossa vida.
Por quê? Em todas as áreas da nossa vida. Porque os arquétipos são tudo o que existe. Antes de aparecer um determinado modelo de carro, que é um lançamento, a ideia, a imagem, o desenho, a cor, todas as peças e etc. desse determinado carro que será lançado já existem como informações, como ideias primordiais. E basta um ser autoconsciente, um ser humano, acessar o inconsciente coletivo, onde residem essas ideias pré-existentes, essas informações primordiais, que são os arquétipos, e essa pessoa tem o que chamamos na vida prática da terceira dimensão de insight, de criatividade. E ela, se é o ilustrador, o desenhista, o idealista desse carro, ele vai desenhar esse carro, o formato, as proporções, o tamanho, etc. de uma maneira original. Por quê? É arquetípico, já existia. Foi só acessado e transcrito em forma de desenho, de um produto, de um serviço e etc. Mas, quando se trata de falar de arquétipos, a nível de aplicação na vivência do ser humano, nas outras áreas da vida do ser humano, outra coisa que está vastamente estudada, documentada e registrada em todas as civilizações são as mitologias. As mitologias, elas, para a maioria das pessoas, pode parecer que são histórias inventadas, criadas por seus autores. Fantasias, mitos. E as pessoas acreditarem que as mitologias são apenas histórias com E, e não a verdade. Só que tem um porém. As mitologias, todas, mitologia gregoriana, mitologia romana, mitologia nórdica, mitologia indiana, mitologia africana e etc., são formas de se expressar a energia e informação de determinados arquétipos que estão vivos e ainda estão atuando aqui na nossa terceira dimensão. Vejam bem. Existem os arquétipos e tudo é um arquétipo. Mas, para se compreender as personalidades das pessoas, traçar um perfil de possibilidade de um ser humano atuar na face do planeta Terra e em qualquer outro planeta ou em qualquer outra dimensão, foi-se emanado, observe, o todo emanou determinados arquétipos que iriam representar o todo em determinados momentos neste planeta e em qualquer outro, em qualquer outra dimensão, para se gerir, para se administrar aquele momento, aquela civilização, aquele planeta,
aquela galáxia, etc. Porque ele emanou determinados arquétipos, que é chamados de arquétipos primordiais. Porque esses arquétipos, para aquela situação, naquele planeta, naquele determinado momento, que se encontra com aquele estágio evolutivo daqueles seres ali presentes, necessitavam desta energia e informação arquetípica para se continuar a evolução, continuar a progressão e etc. E também para os seres que ali encarnando, vivenciando como ser humano, etc., tivessem um molde, um padrão a ser seguido. Porque os arquétipos, sendo explicados de maneira simples, são padrões de comportamento. Mas padrões de comportamento perfeitos. O padrão de comportamento perfeito de uma determinada profissão. Exemplo. O empresário de sucesso. Isso é um arquétipo. O cantor de sucesso. Isso é um arquétipo. O apresentador de sucesso. O professor de sucesso e etc. Tudo isso são arquétipos. Mas as mitologias trazem em todos os mitos e todos os arquétipos que representam determinados arquétipos em cada mito, a possibilidade de nós, aqui na terceira dimensão, nesse momento encarnados, com esse estágio de evolução, com as possibilidades e capacidades que temos nesse momento, nessa faixa que é a terceira dimensão, pudéssemos ter um contato com os arquétipos. E mais precisamente, os arquétipos das mitologias. Porque um arquétipo, quando ele existiu aqui na face do planeta Terra, ele, naquela época, esteve aqui como um ser encarnado, um ser vivo. E vivenciou todas aquelas situações que os mitos descrevem. E quando ocorreu a evolução desses arquétipos, pela agregação que eles mesmos fizeram em si mesmos, de energia, de informação, e já foram emanados com uma capacidade tremenda, um poder elevadíssimo de manipular a realidade, de criar e etc., que nas mitologias eles são até chamados de deuses. E realmente eles, em termos de comparação com os seres humanos, eles, de fato, perante a capacidade que um ser encarnado hoje tem, são deuses. Porque tudo aquilo que é dito, por exemplo, na história de Zeus, o que é falado sobre Zeus, na mitologia de Zeus, ocorreu na prática. Aconteceu daquela forma. Ele tem todo aquele poder. Mas ele tem todo aquele poder para servir ao todo. Ele foi criado com todo aquele poder, com toda aquela característica, com toda aquela personalidade, etc. Porque o arquétipo de Zeus e todos os arquétipos dentro do arquétipo de Zeus compõem um governante perfeito, um rei perfeito, que protege, dirige, governa com justiça e verdade. E o mesmo
que é explicado, que é se passado nas mitologias dos outros deuses, falando precisamente da mitologia grega, são informações que dão essa possibilidade a nós de vislumbrarmos a informação e num determinado momento, se aplicada na prática, a energia desses arquétipos vivos. Arquétipos não são apenas ideias mentais. O que acontece com essa questão física dos arquétipos, deles não residirem aqui na face do planeta Terra, é porque eles, como já venho falando neste vídeo, foram criados com uma capacidade, um poder tão grande que, se um arquétipo, no seu auge atual de estado de evolução, aparecesse na face do planeta Terra em algum momento para alguém ou etc., dependendo do arquétipo, aquela parte material que ele apareceu viraria pó. Se desintegraria. Por quê? O arquétipo possui intrínseco em si uma energia e informação enormes, astronômicas, muito poderosas, que dão a ele a capacidade de administrar, de gerenciar determinadas questões, assuntos que existem tanto aqui na face do planeta Terra, como em qualquer outro planeta dessa dimensão, ou em qualquer outra dimensão que a emanação desse arquétipo alcance, chegue. E que, de fato, chega em todo lugar, porque o arquétipo e esses arquétipos mitológicos e primordiais, eles abarcam praticamente todas as dimensões. Veja, para você ter uma ideia, os arquétipos, principalmente esses primordiais, poderosos, etc., eles residem, eles ficam na sexta dimensão. Veja, estamos na terceira dimensão, eles estão 3 dimensões acima. E estando 3 dimensões acima, de lá, fisicamente eles estando lá, a energia e o poder deles é tão grande, é tão poderoso, que eles simplesmente só emanam. Assim como todo emanou eles também emanam a sua energia e a sua informação, que chega até aqui no planeta Terra, e que determinados seres que encarnam, que nascem aqui no planeta Terra, estão já pré-alinhados, ou seja, antes de encarnar, de acordo com o momento da evolução daquele ser, o que aquele ser realmente precisa, ele vai nascer, ele vai encarnar debaixo da emanação de um determinado arquétipo mitológico ou primordial. E aí a pessoa nasce e no andar da vivência dela encarnado, ela vivencia N situações idênticas, se não iguais, muito semelhantes às situações que esse arquétipo vivenciou e que está descrito nas mitologias. Observe. Essa situação que eu estou explicando, ela ocorre em todas as partes do planeta, através de todas as mitologias.
Isto é, se determinada parte do país recebeu a influência mitológica dos arquétipos da mitologia grega, na vivência na face do planeta Terra, se a pessoa tem o conhecimento, sabe o que é determinado arquétipo e a mitologia daquele arquétipo, ela leu, ela estudou isso, e ela começa a observar, por exemplo, um empresário de sucesso ou um mega empresário, e vê ali todos aqueles padrões de comportamento, de personalidade, etc. É a mesma característica, vivência, atuação que, por exemplo, pela mitologia grega, Zeus tem. Aí quando você olha um outro tipo de profissão, um outro tipo de profissional, e você olha lá na mitologia o que aquele Deus fazia, aquele arquétipo fazia, bate com a mesma profissão que determinada pessoa tem. Assim, encaixa. É como se a mitologia estivesse falando a vida da pessoa sem a pessoa nem sequer ter ideia disso. Porque as mitologias foram todas registradas, escritas há 2.500 anos atrás. Veja, isso fora os outros arquétipos que já foram escritos anteriormente, como Ananke, Eros, Gaia e etc. Falando dessa mitologia, desses arquétipos, já um pouco mais recentes, mas que é há 2.500 anos atrás. Então essa questão dos arquétipos, trazendo ela agora para a questão do ser humano, da vivência e etc., de uma pessoa, está intimamente ligada às mitologias. Estudou determinada mitologia, leu sobre os principais arquétipos daquela mitologia, você já vai abarcar o conhecimento dos principais arquétipos que estão emanando, por exemplo, nesse exato momento, nas pessoas que estão vigentes na face do planeta Terra atualmente. Então, observe. Além de os arquétipos serem seres vivos, serem seres que estão em uma determinada dimensão emanando suas energias e informações para cá, eles, assim como nós, estão em um processo de evolução. Por mais que eles foram criados, já poderosos, já com determinado potencial e capacidades, eles estão em evolução. Portanto, que até nas mitologias, se forem lido, estudado, você vai ver que naquela época, determinado arquétipo agiu de determinada forma que gerou isso, e isso, e isso, e isso, e isso de negativo. E é aquilo. Ele vivenciou aquilo. Aquilo está registrado nele. E quando ele lá, em uma determinada dimensão, emana uma energia sobre nós, porque ele precisa evoluir, e para ele evoluir, ele precisa de um ser em todo o universo, vários seres debaixo de sua emanação, para que ele consiga, através da nossa experiência, do nosso livre-arbítrio, estando debaixo desses arquétipos, nós vivenciamos, nós passamos pela mesma situação que ele passou, e ali com o livre-arbítrio podemos decidir cometer os mesmos erros, fazer a mesma coisa que o arquétipo fez, pelo fato de estar debaixo da emanação dele, ou fazer algo diferente e positivo do que o arquétipo fez. E é dessa forma que, além de tudo isso que eles já fazem, eles evoluem, eles crescem. Ou seja, crescem através de nós.
da nossa ação, da nossa atuação aqui. Mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. O que isso significa? Que o arquétipo, por mais que ele está emanando energias e informações em determinados seres, e ele cresce através da experiência daquele ser, o ser tem o seu livre-arbítrio e escolhe como que ele vai vivenciar a situação. E agora é onde tudo que já foi falado anteriormente vai fazer mais sentido. Por quê? Se 99,9 dos 8 bilhões de seres na face do planeta Terra acreditam, pensam, acham que os arquétipos não existem, que não estão vivos, que as mitologias são fantasias, não são verdades, etc. Essa pessoa que está debaixo da emanação de um arquétipo, vivenciando na face do planeta Terra todas aquelas situações anteriores que o arquétipo vivenciou e que ele, naquele momento da evolução dele, fez negativo, e a pessoa que está vivenciando e desacredita desta verdade dos arquétipos, inevitavelmente a possibilidade dela optar com seu livre-arbítrio de atuar de maneira positiva é muito pequena, quase nula. Por quê? Essa crença, esse formato de pensar, de se perceber, de se olhar para os arquétipos, para as mitologias, etc., é uma forma de pensar e acreditar negativa. E se é negativo, não se percebe, não se enxerga, não se tem o mínimo interesse em estudar, em entender, em autoanalisar, autoperceber a própria vida, o próprio jeito de viver, que está intimamente ligado com determinado arquétipo. E assim, o arquétipo lá, emanando energia e informação em muitos seres, para que ele possa tanto ajudar esse ser, porque quando um arquétipo emana uma energia sobre um ser, é uma energia tremenda, é uma energia poderosa, muito forte, que por ser suportar, ficar debaixo dessa emanação, dessa energia e informação desse arquétipo, ele tem que ter um ego muito forte, tem que ter uma personalidade muito forte, senão ele não consegue ficar debaixo desta emanação desse arquétipo. Mas quando acontece essa situação das pessoas não crerem, nem sequer questionarem sobre a existência dos arquétipos, sobre as mitologias, etc., essa emanação que o arquétipo está mandando vai vir atuar na pessoa, mas a pessoa vai atuar, porque ela não acredita nisso, de maneira negativa. Vai para a ponta negativa de comportamento que está relacionada com essa emanação e energia de um determinado arquétipo. Por quê? O arquétipo tem todos os seus padrões de comportamento e potenciais positivos. No caso do arquétipo de Zeus, que é o que eu dei o exemplo. Ele é um líder nato, ele tem um poder de governo muito grande, ele é uma pessoa de justiça, tem o arquétipo do mega empresário, o arquétipo do mestre, o arquétipo do mago, o arquétipo do sábio, tudo embutido
no arquétipo Zeus, que vivencia determinada mitologia. Mas, como está lá até descrito na própria mitologia que Zeus vivencia, as várias, né, que não são só uma, são várias, em um dado momento da história dele, registrado lá na mitologia, ele, numa situação, tinha a possibilidade de atuar, de agir de maneira negativa, prejudicando determinadas outras pessoas e determinados outros arquétipos também que estavam ali envolvidos naquela época, e também a possibilidade de atuar de uma maneira positiva, não prejudicando nenhum outro arquétipo, agregando energia e informação em si e evoluindo. Mas, quando se é lido as mitologias, vocês talvez já viram as histórias mitológicas gregas e perceberam ali os traços, os comportamentos negativos desses arquétipos. Eles agiram de uma maneira negativa. E aí, quando a pessoa está encarnada e ela não acredita nisso e vivencia do jeito que ela acha, que o ego dela acha que é o jeito que é o certo, sem buscar conhecimento, sem buscar compreender como realmente funciona a realidade, o universo, etc., ela vai para essa ponta negativa, para esses padrões todos de comportamento negativos que no passado, que há 2.500 anos atrás, de acordo com o que é registrado, os arquétipos se comportaram de maneira negativa. A pessoa vai ter os mesmos padrões de comportamento negativo que os arquétipos tiveram anteriormente. O que isso ocasiona? Se eu cresço e evoluo, agregando energia e informação em mim deveras positiva, e se estou debaixo da emanação de um arquétipo, ele recebe o que eu vivenciei, que vai agregar energia e informação nele. Se uma pessoa ignora e não acredita que os arquétipos existam, que as mitologias existam, que eles estão vivos, emanando, e que através de nós eles atuam e crescem, essa pessoa vai agregar em si energia e informação negativa, advindo dos comportamentos negativos, porque não acreditam nos arquétipos, nem nas mitologias. E esse arquétipo vai receber o mesmo que essa pessoa está criando. Ele está nessa situação. E ele precisa estar nessa situação para que ele tenha a possibilidade de tanto ajudar e servir ao todo, para o todo, administrar as situações aqui com esses arquétipos, e o arquétipo lá precisa dessa interação, dessa atuação nossa. Mas a atuação positiva e a atuação impositiva requer, no mínimo, que a pessoa perceba e compreenda que ela está vivenciando determinado arquétipo. Ela está debaixo de um ou mais emanações de arquétipos, de mitologias. Ela vive as mitologias na vida prática. Todas as situações, os dramas, a forma da pessoa se vestir, os gostos que a pessoa tem, os lugares que ela quer ir, a forma de se alimentar, os gostos musicais, etc. Tudo aquilo é a mesma intenção e atitude de um determinado arquétipo. E o arquétipo só cresce e evolui se nós, debaixo dessas emanações, desses arquétipos, atuamos de maneira positiva, estudando as mitologias, lendo, agregando a energia e informação sobre como viveu aquele arquétipo na era que ele viveu, como que ele fez, o que ele fez de bom, de positivo, qual foi as falhas, os negativos dele, foi isso, isso, isso. Ganhou a consciência estudando as mitologias, pode ser só uma, não precisa ser todas. Só estuda todas quem gosta,
mas estudando uma, você já consegue vislumbrar os principais arquétipos que estão emanando nesse exato momento na face do planeta Terra, todos os seres aqui viventes, cada um com os que mais influenciam e que são os necessários para aquele momento encarnatório, para aquela vivência da pessoa. E assim, tendo a consciência que eu vivencio determinado arquétipo, tem esse, a influência desse, ou muito de um só. Perfeito, ganhou essa consciência, agora a pessoa tem poder de vivenciar todas essas situações que são da emanação desse arquétipo de uma maneira positiva, com o seu livre-arbítrio. É sempre respeitando o livre-arbítrio. E nessa situação é que tanto o arquétipo cresce, quanto a pessoa também é beneficiada com prosperidade, com crescimento, com riquezas e etc. Veja, é muito importante toda essa situação, ter compreensão do que são arquétipos e o papel que esses arquétipos têm dentro do todo, com o desenvolvimento e a agenda do todo. E eles estão lá, e eles ficarão lá e continuarão emanando, até que tanto eles e nós evoluímos, crescemos, expandimos, e assim, se for necessário, iremos para um outro lugar, uma outra situação que precise desses atuais arquétipos que estão aqui emanando nesse momento presente na face do planeta Terra. Isso que está sendo explicado é uma informação que, ser compreendida e ser buscada e estudada detalhadamente, a fundo, a pessoa compreende toda a sua vivência dessa encarnação, por que aconteceu isso, isso e isso e isso com ela, e o que pode acontecer. E ela também tem o poder, se ela estudar bastante, se ela entender bastante sobre as mitologias e os arquétipos, trocar, mudar essas emanações e influências que ela está recebendo desses arquétipos. E como que é feito isso? Essa mudança, se a pessoa tiver capacidade de mudar. Ela utiliza de símbolos, ela utiliza de mudanças de mentalidade, que aí é estudando, entendendo como determinado arquétipo vivia, o que ele fazia, incorporando mentalmente esse conhecimento, mudando a simbologia que ela usa e, automaticamente, o comportamento dessa pessoa irá mudar. Isso comprovará que provavelmente ocorreu a mudança de emanação de arquétipo que ela estava recebendo. Vou dar um exemplo bem forte disso. No começo da minha vivência, da minha encarnação, desse momento presente, desta vida, no começo dela, eu vivenciei até que eu descobri que isso existia, que isso era assim, que assim funcionava, debaixo da emanação do arquétipo de Áries. E esse arquétipo tem toda a sua mitologia, todo o seu formato de vivência, e que, quando eu li a mitologia do arquétipo de Áries, tudo que ele gostava, o que ele fazia e etc., encaixou como uma luva em tudo o que eu tinha vivido anteriormente. Todos os padrões de comportamento, os gostos,
tudo, tanto as coisas negativas, ruins, pesadas, quanto as coisas positivas, alegres e harmônicas. Quando eu entendi, estudando bastante essa questão, eu mudei de arquétipo. Quando eu muito estudei, muito me joguei nos estudos. E hoje vivencio outro arquétipo, que já não é mais o arquétipo de Ares. Mas isso aconteceu porque eu estudei, eu experienciei outro arquétipo que me fez desligar do arquétipo que eu vim e estava vivenciando anteriormente. E vejam, qualquer pessoa que tenha força de vontade e dedicação em estudar, entender do que se trata os arquétipos, do que se trata as mitologias, pode fazer a mesma coisa. Veja, talvez você está vivenciando um determinado arquétipo, e esse arquétipo que você esteja vivenciando, estando debaixo da emanação dele, é o melhor para o seu momento encarnatório. Mas para você fazer essa avaliação, é necessário tanto ganhar, ler, estudar sobre isso, e depois fazer uma autoanálise. Observar todos os momentos marcantes e tudo na sua vida, para você perceber se realmente está fazendo sentido nessa encarnação, nessa vivência, continuar debaixo da emanação desse arquétipo. Sem estudar, sem entender, sem ganhar a capacidade, principalmente mental e depois emocional, sobre esse assunto, e tentar mudar o arquétipo, pode ser muito perigoso. Existem alguns livros que as pessoas podem ler que entregam claramente a compreensão profunda sobre os principais arquétipos, por exemplo, da mitologia grega, que é os livros de uma autora que se chama Shinoda Bolen. Os livros chamam As Deusas e a Mulher, falando dos principais arquétipos gregos femininos, e o livro Os Deuses e o Homem, que explica os principais arquétipos gregos da mitologia grega. Esses dois livros já vão dar um poder tremendo de autocompreensão e de possibilidade, se for necessário, da troca desse arquétipo. Tem várias nuances a serem faladas sobre o tema dos arquétipos. Porque quando se fala de arquétipos, e inevitavelmente as mitologias estão conectadas juntas com os arquétipos, no momento presente, na atual situação da face do planeta Terra, estamos vivenciando uma mitologia. E a mitologia que estamos vivenciando hoje, ela foi trocada, ou seja, ela mudou há mais ou menos 6, 7, 8, 9 mil anos atrás. Era outra mitologia, não era esta. E o fato da mitologia ter mudado, ocorreram sérias e catastróficas mudanças no curso da evolução das criaturas na face do planeta Terra e da evolução coletiva do planeta. Esse assunto é extremamente vasto, profundo e vai elucidar para nós muita informação valiosa acerca
da evolução coletiva, dos interesses e agenda do todo e de tudo que irá decorrer, acontecer nos próximos anos, décadas e séculos e etc. Falaremos disso em outros vídeos. Os arquétipos é um dos principais e fundamentais pilares de como funciona o universo e de como vivenciar, crescer, evoluir, prosperar e ser felizes dentro do todo. E vamos falar muito dos arquétipos em vários vídeos aqui no canal. Eu quero saber de você. Ficou claro para você sobre essa parte principal, fundamental, esta base sobre o entendimento dos arquétipos? Você sabia de toda essa nuance de que a mitologia e os arquétipos estão extremamente íntimos e ligados? Você sabe qual arquétipo você está debaixo, recebendo emanação? Deixa aqui nos comentários o que para você ficou claro e impactou e transformou você nesse momento presente aqui agora, assistindo este vídeo. Porque o seu relato, além de impulsionar esse vídeo no YouTube, contribui para quem aqui passar poder vislumbrar da sua vivência prática o que é esse conhecimento, essa informação que está aqui sendo passada, uma vez que todos nós estamos vivenciando todas essas informações aqui ditas. Esse ato também contribui positivamente para o crescimento e propagação dessa informação. Então, se você ainda não deu, dá o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas mais importantes para você. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, porque sempre teremos vídeos novos toda semana aqui no canal. E eu quero novamente lembrá-los de uma coisa. É um prazer e eu sempre vou fazer o que precisa ser feito. Um abraço e até o próximo vídeo.